Viver intensamente é amar a vida, é deixar as mágoas de lado. Viva a vida! O pai foi juiz, então ele sempre sentia esse compromisso, assim, de levar a carreira jurídica um pouco mais adiante. Contava muitos casos. Meu avô era filho único e de uma família muito simples de Entre Rios e Minas. O pai do meu avô trabalhava num cartório e a minha avó lavava roupa para fora. Ele e meu bisavô, eles tinham uns hábitos assim diferentes, sabe? Ele gostava de usar um capote preto. Ela fumava, e fumava cachimbo. Ela fazia questão de sentar na varanda e fumar o cachimbo dela e falava: quero ver quem vai falar que eu não tenho respeito. E o marido dela, o velho Carlos Veloso, adorava aquilo. Ele tinha o maior orgulho de ver a mulher com aquela personalidade. Então, há mais de 100 anos atrás, ela evitou filho, na forma que se usava antigamente. Depois eu te conto. Aí, e para ter um filho só, porque ela queria que o filho dela fosse ser doutor e mudar o rumo da história da família. O Aquiles Veloso era um homem duro, muito firme, incisivo. E já o Carlos Mário Veloso é mais mineiro do que o pai dele, que também era mineiro, mas o Carlos Mário Veloso é mais da mineiridade que o pai dele. O pai dele era daquilo que se diz popularmente, pão, pão, queijo, queijo, e não tinha transigência de observações. Meu avô era um homem muito íntegro, né? E muito colérico. Ele era um homem muito nervoso e era uma figura muito interessante, né? Ele se recusava, ele era juiz, né, em Minas Gerais, foi promotor, depois foi juiz, e ele ficou na primeira instância muitos anos, né, sem ser promovido para o tribunal. Chegou para o pai dele, meu avô, e disse: olha, papai, eu acho que está na hora de você ir para o tribunal, né? E aí meu avô, imediatamente, né, pelo temperamento dele, redarguiu: não, estou muito bem onde estou e não vou pedir voto para os desembargadores para eu entrar em lista. Ele tinha essa coisa assim, né, de independência. E então meu pai disse: e se eu fizer o trabalho para o senhor aceita? Ele disse: bom, nesse caso eu aceito. E aí aí de fato meu pai fez um trabalho, né? Ele entrou em lista, depois foi nomeado para o tribunal. E depois que ele morreu, um desembargador mandou uma carta para o meu pai, que eu li, que dizia mais ou menos o seguinte, que estava andando lá, assim quando meu avô foi promovido para o tribunal, ele estava andando lá na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, e encontrou esse desembargador. Então esse desembargador perguntou para ele: então, doutor Aquiles, o senhor está gostando do tribunal? E ele então, para mostrar assim, que nunca pediu nada, né, disse: não sei, pergunte ao meu filho. Ele teve um problema de saúde, ele bebê com menos de 1 ano de idade, ainda não existia antibiótico, penicilina, e ele teve pneumonia, depois ele teve croup e depois um outro problema. Muito debilitado, chegaram a dar o último banho nele. E a minha avó, a minha bisavó, todo mundo já rezando
ajoelhado, mas chegou o primeiro lote de penicilina em Minas Gerais e o avô dele, que era coronel da Polícia Militar, foi levando para Entre Rios. Então ele acabou sendo salvo por esse primeiro lote de penicilina. A infância do meu pai foi em Entre Rios de Minas. Ele nasceu lá. Uma pequena cidade do interior de Minas, ali no sudoeste mineiro, no caminho de São João del Rei e de Tiradentes. Então, no caminho do sul ali, não é? Eu nasci lá. Nasci em 1936. Em 1939, meu pai foi nomeado promotor de justiça da cidade de Abricampo, na Zona da Mata. E viajamos para lá, eu tinha 3 anos e meio, portanto foi do segundo semestre de 39. E me lembro um pouco dessa viagem. Uma viagem demorada, levou 2 dias para chegarmos lá. Hoje vai-se em 3 horas. Depois foi em Carandaí, onde meu pai foi juiz. Depois Lagoa Dourada. Mas, ainda em Carandaí, nós fomos estudar em São João del Rei, em colégio interno dos frades franciscanos. Uma bela experiência, porque ali aprendemos, além de português, francês, inglês, matemática, etc., aprendemos com os frades franciscanos, com os professores daquela casa, a sermos solidários. Mais tarde, ele foi para Belo Horizonte, onde ele fez o clássico. É lá nesse período que fui colega de turma, de escola, do Zé Paulo Sepúlveda Pertence. Participava da política estudantil, intensamente, com o Zé Paulo Pertence. Foi um bom tempo. Depois, a faculdade de Direito, não é? Faculdade de Filosofia primeiro, depois faculdade de Direito. Meu pai, quando se casou, era ainda estudante, né? Ele se formou no ano em que eu nasci, né? Para você ter uma ideia. E morava em República, lá em Belo Horizonte. Sempre ali perto da Praça da Liberdade, é um lugar que ele mais gosta de Belo Horizonte, onde tem o clube que ele frequentou desde a juventude até hoje. E a Praça da Liberdade também, onde ele ia namorar com a minha mãe. Tem uns casos assim do namoro. Naquele tempo, o namoro, os pais eram muito rígidos, né? Então eles iam caminhar pela Praça da Liberdade, mas tinha que levar um filho, um irmão da minha mãe. Aí eles estavam caminhando assim, e aí meu pai falava com meu tio: tá vendo aquela carrocinha de sorvete lá no final da praça? Então, você quer um sorvete? Quero, porque eles todos eram meninos. Aí ele dava o dinheirinho, o menino ia lá buscar o sorvete, aí que ele podia namorar com a minha mãe. Eles começaram a namorar cedo e casaram cedo. Lembro que meu pai me levava a assistir às audiências dele, que ele presidia, a assistir júris. E eu assistia aqueles debates e ficava, de certa forma, fascinado por aquilo. Ele era muito estudioso, ele estudava muito, ele era professor, era juiz, né? E ele ficava trancado dentro do quarto, dentro do escritório, e a gente querendo bater: papai, mas assim... E tinha toda aquela cultura do silêncio: não, seu pai está estudando, seu pai vai fazer um concurso, seu pai vai fazer, vai dar uma aula.
E ele mesmo conta que quando eu nasci, ele tinha acabado de fazer uma sentença, ele colocou a data e a minha mãe disse, vamos para o hospital, que já vai nascer. Então, assim, você vê como é antigo o direito para mim, né? Sempre gostou tanto da profissão e contava os casos, chegava em casa contando os casos e tal, e eu, pelo menos, realmente eu ficava fascinada com aquilo. Então, desde pequena que eu falava que eu ia fazer direito. Agora, eu tinha medo de ser juíza, porque uma vez eu tinha por volta de 10 anos de idade, e aí ele julgou um caso lá, e que, eu não sei se era traficante, não sei o que era. Só sei que a gente ficou ameaçado. Aí depois disso eu falei, eu quero fazer direito, mas juíza eu não quero ser, não. Quando terminei o curso de Direito em 63, fui convidado pelo professor Lorival Vilela para ser o seu assistente. Também não assumi, mas aquilo foi muito importante para a minha autoestima. Prestei concurso de promotor, depois concurso de juiz seccional, juiz de direito. Logo em seguida, que eu terminei o curso de Direito também, fui fazer o curso de doutorado. Enfim, em 67, fui nomeado juiz federal em Minas Gerais. Lá fiquei como juiz federal até 1978. Nomeado em dezembro de 77, tomei posse no dia 19 de dezembro de 77 para o cargo de ministro do TFR. E no ano seguinte, 1978, eu trouxe para cá a família. Fomos residir na Superquadra 316. Morei lá 12 anos. Morei lá quando integrava o TFR e o STJ. Foi mais uma saga da família Veloso, né? As orações, aquilo vivido novamente, todo mundo vivendo aquilo junto, rezando todas as noites, indo para a igreja. Minha mãe é devota de Santa Rita, a gente ia para a igreja de Santa Rita rezar para ele ir para o Supremo, que era o grande sonho da vida dele. Nomeado para o Supremo, aqui no Supremo tomei posse em junho, 13 de junho de 1990, e passei a residir então neste apartamento funcional do Supremo Tribunal, que um ano e tanto depois, Congresso, não é, e o Executivo resolveram acabar com as mordomias brasileiras e os apartamentos foram vendidos aos servidores públicos, 12 mil apartamentos. Continuo pagando mensalidade até hoje. Meu pai ia pro estádio, pro Mineirão, né, ver os jogos no domingo, e eu sempre ia com ele. Então, naturalmente, eu acabei torcendo pro time dele, né. Já a minha irmã mais velha... Todo mundo lá em casa é atleticano, só eu que não sou. A minha família, né, ela tem aquela coisa de Minas Gerais, né, também tem a questão da geração. Ela é uma família, assim, vamos dizer, machista, né. Quando a gente era menino, eu queria ir ao campo de futebol. E meu pai só levava o filho homem. Preciso falar que ele é machista, né? O campo de futebol é para mulher, não é para mulher, é para homem. Então ele só levava meu irmão, e eu fiquei com muito ciúme disso, que ele não me levava e eu gostava de ficar muito perto dele. Aí eu falei, né? Em retaliação, passou a torcer pro Cruzeiro. E até hoje torce pro Cruzeiro. Você chegou a conhecer o gabinete dele aqui? Não. Nossa, o gabinete dele aqui tinha até um barco, que a vela era a bandeira do Galo. Então ele
Ele gosta tanto do galo que aí a decoração ficou até meio com um gosto duvidoso de tanto que ele gosta do galo. Ele é conselheiro do Atlético, né? Ele ama o galo. Atleticano doente. Ele, meu irmão, minha irmã. O esporte dele é o tênis, né? O grupo sagrado dele de final de semana, Clube Naval, é o tênis mesmo, muitos amigos. E ele joga, amigos do tênis tem pelo Brasil inteiro. Todo lugar que ele vai tá com a sua raquete. É muito interessante. Ele diz que o tênis ajudou muito ele a criar amigos, relações. É muito importante. Isso é muito interessante que você falou a respeito dos amigos, né? Porque isso sempre me chamou a atenção, que meu pai sempre foi um homem de muitos amigos. E onde eu chegava e começava a conversar com as pessoas, eu sempre descobria alguém que era amigo dele. Mas eu pensava assim, até minha filha, que hoje tem 14 anos, mas quando ela chegou, ela falou assim, mas mamãe, o vovô tem amigo demais. Ele sempre tem sempre uma história de onde esse patrimônio efetivo que ele construiu, uma história de chegar nos lugares e começar a conversar, e quando descobrem que eu sou filha dele, é como se as portas se abrissem, né? As portas da afetividade mesmo, tem sempre uma lembrança, seja do Carlinhos, seja do professor, seja do juiz, seja do ministro, sempre essa ideia de amigos e muitos amigos. Essa máquina, eu escrevo nela desde o ano de 1900, escrevia nela desde o ano de 1961, mais ou menos. Ela me foi vendida pelo meu colega de turma, o Carlos Odorico Vieira Martins. Eu me lembro que ele chegou no meu escritorinho que eu tinha já na época e subiu em cima da máquina, pisou na máquina para mostrar a sua robustez. Bom, comprei a máquina, prestação, e ela me serviu durante todo o tempo em que eu fui advogado, fui juiz, fui membro do TRE, fui ministro do TFR, fui do TSE, enfim, ela foi minha companheira. A Danusa Leão fazia aquela crônica do Globo e um dia ela noticiou que eu estava vivendo um grave problema de até me comprometendo com a minha mulher, dando a entender que eu estava vivendo um problema de relacionamento. Eu estava deixando, aí ela completa, que eu estava muito triste porque deixava a velha companheira, a máquina de escrever, pelo computador. Foi justamente aí que eu comecei a me ajustar ao computador. Temos que nos engajar nessa revolução dos computadores, que eu considero a mais importante revolução das revoluções industriais, a revolução dos computadores. O julgamento do Fernando Collor de Mello. Isso eu me lembro perfeitamente. Esse prédio foi muito assediado. E ele foi relator do processo. Ele tinha as convicções, por um lado, mas por um lado, como não ter gratidão por homem que o nomeou, né? Que realizou o seu sonho. Então foi algo muito sofrido. E a gente sempre achou que esse problema, ele teve um problema de saúde algum tempo depois, pouco tempo depois, 3 anos depois, meu pai teve um problema de saúde, que tinha a ver com isso, né? Com aquele sofrimento. Foi um momento de muita tensão, em que o lado juiz dele tinha que falar muito mais alto do que
qualquer outro lado emocional e tal. E ele sempre, quando estava sentado naquela mesa para julgar, o lado juiz dele que sobressaía. No intervalo do nosso tênis, lá no Clube Naval, eu chamei o Camarão e disse a ele, perguntei, Camarão, é possível informatizar o voto? Eu estava com aquilo na cabeça, né? Ele falou, claro, é possível. Com o computador, disse-me ele, é possível tudo, desde que se use técnica, que se trabalhe cientificamente, com cientificidade. A urna eletrônica Tupiniquim brasileira. Na seara da literatura em geral, ele é grande admirador do Guimarães Rosa. Volta e meia, ele tira um Guimarães Rosa da cartola. Olha, eu comecei a ler O Grande Sertão Veredas e não consegui ir para frente. Você não pode começar diretamente com O Grande Sertão Veredas. Você tem que fazer um aprendizado de Guimarães Rosa. Eu sou eu mesmo. Diverjo de todo mundo. Eu quase nada sei, mas desconfio de muita coisa. E ainda, né? Sobre esse tema, uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra é lidar com um país de pessoas de carne e sangue, de mil e tantas misérias, tanta gente. E acaba assim, de sorte que carece de se escolher. Ou a gente se tece de viver no safado comum, ou cuida só de religião só. Ele é um livro de cabeceira, fica no meu criado mudo e toda noite eu leio 2 páginas. Muito é próprio daquela gente com quem ele conviveu, que ele acompanhou. Muito é próprio daquela gente. Muito é próprio da filosofia capioa, da filosofia caipira. Que aquela gente que tem a maior simplicidade são sábias. São sábias. Então, sem dúvida, viu? É outra coisa que se pode retirar, é outra lição. Para que o sujeito desejar ser superior a pessoas, para que a soberba? Isso tudo ele vai aprender, que não vale a pena ser soberbo, não vale a pena ser complicado, não vale a pena ser muito vaidoso. Uma pequena vaidade sempre é necessária, né? Para o sujeito melhorar, olhar para cima. De modo que é mais uma lição que se extrai dos livros do João de Cordesburgo. Então, de repente, ele se aposenta e vai trabalhar comigo, vai passar o dia inteiro do meu lado, né? Foi muito bacana, muito interessante. Por outro lado, também, ele estava saindo do Supremo, né? Ele tinha exercido a presidência do Supremo, ele tinha retornado à presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Eu fiquei assim um pouco preocupado, né? Olha, ele vai sair de uma estrutura, né? De uma superestrutura para vir para um escritório pequeno, né? Será que ele vai se adaptar, né? Porque o ministro, ele vive num ambiente e praticamente assim, vamos dizer, um ambiente acolchoado, né? Ele tem
assessores, ele tem secretárias, motoristas. E de repente, como é que vai ser ele se acostumar com essa estrutura, né? Nós tínhamos lá uma secretária para todo mundo. E para minha surpresa, ele se adaptou de uma forma assim impressionante. Aliás, é uma característica do meu pai que me faz admirá-lo muito. Ele tem uma simplicidade, né? Uma forma de ver a vida assim muito simples. A minha mulher também costuma dizer isso, sabe? Eu acho que realmente gosto muito da vida, gosto muito de viver, sabe? Eu vou agora plagiar o Vinícius de Moraes, quando ele diz: eu não tenho medo de morrer, mas que vou sentir uma grande saudade, vou. E eu digo mesmo. Agora, o importante, viu, me parece, para que o sujeito possa viver bem, é viver intensamente. É isso. É viver intensamente, é amar a vida, é deixar as mágoas de lado. Viva a vida!